Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite. Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês irão nos assistir. Hoje nós estamos aqui com uma malandra chamada Lana Selma, depois a gente vai entender por quê. E as entidades de hoje vão falar sobre os malandros e os baianos, mas antes a nossa oração, né, Denison, de abertura. Sim, então vamos aproveitar agora para acalmar o nosso coração, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, né? E pedir a Ele que possa derramar sobre todos nós o seu amor nesse momento, para que possa trazer o fortalecimento, para que possamos ter esse bate-papo agora da melhor forma possível, que possamos aqui sempre estar junto dessas entidades que vamos falar hoje, maravilhosas, que possam nos trazer todo o fortalecimento, a coragem, né? Para que a gente sempre possa superar todas as dificuldades e os vícios que a gente tenha na nossa caminhada. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, que o Senhor possa estar conosco durante todo esse programa, trazendo toda a sua luz, o seu fortalecimento e a sua sabedoria. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes, a Elisete Mendes está aqui, ó. A oração é o segredo que move o impossível. E lembra-te, enquanto houver fé, haverá esperança. Acredite, não vacile, é só ter confiança que tudo se concretizará. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Elisete. Boa noite, irmã Elisete. E boa noite, Débora. Boa noite, meu irmão Fernando. Boa noite, minha irmã Débora. Hoje nós temos uma querida convidada chamada Lana, né? É a mãe pequena do Tujal. Ela trabalha bastante com a linha dos malandros e ela vai passar para a gente um pouco da experiência dela junto com essa entidade, né, Denison? Tão importante para a Umbanda, assim como os baianos, né? Nós já falamos sobre os boiadeiros, né? Exatamente, né? A gente dando então agora continuidade às linhas de trabalho que a gente chama de linhas auxiliares, né? Lembrando que quando a gente fala linhas auxiliares é só porque na Umbanda ela foi instituída, né? Pelas primeiras 3 linhas, que foi de caboclos, pretos velhos e as crianças, né? Na direita e na esquerda os Exus. E aí, depois disso, veio as linhas que foram para complementar e auxiliar exatamente nos trabalhos, né? Não que elas são menores ou maiores, né? Lembrando disso, para que a gente, às vezes, as pessoas acabam tendo conotações, porque diz que é auxiliar. Não, são todas iguais, né? Na realidade, a mensagem que o Caboclo das 7 Cruzilhadas trouxe foi exatamente essa, né? Que nós sempre aprenderíamos com quem sabe mais e ensinaríamos a quem sabe menos e não haveria nenhuma discriminação com nenhum dos espíritos. Então, a gente não tem isso na Umbanda, né? Falando isso sobre a visão da Umbanda no Tujal, sempre lembrando disso, porque a Umbanda, ela tem várias visões, né? E a gente, como a gente trabalha no Tujal, nessa Umbanda cristã, a gente entende que não tem essa diferenciação das linhas de trabalhos que vieram junto com a Umbanda com
as linhas de trabalhos auxiliar que hoje auxiliam, né, nos trabalhos, né? Então, essas linhas de trabalhos auxiliar também elas são chamadas porque muitas vezes elas trabalham em conjuntos, né, com algumas linhas, né? E isso acontece muito por causa exatamente do tempo, né? Hoje em dia a gente sabe que a nossa vida é muito corrida, a gente não tem muito tempo. Se a gente fosse trabalhar com todas as linhas de trabalho separadas, a gente ia acabar que ia ter poucos trabalhos de cada linha por causa de que às vezes na nossa casa mesmo a gira de 15 em 15 dias. Então não daria tempo, né, para fazer de todas elas separada. Então a gente acabou juntando. Então a gente junta os caboclos junto com os boiadeiros, a gente junta os pretos velhos com os baianos, a gente vai falar agora hoje também da malandragem, né, e a gente junta os malandros com os exus. Então, para a gente começar agora falando um pouquinho, a gente vai falar sobre o baiano. A gente já falou do boiadeiro, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos baianos na Umbanda, né? Como é que é essa linha de baianos, né? Essa linha de baianos é bem interessante porque é uma coisa que até lá para a gente no Tujal é uma coisa nova. É uma linha que já vem desde 1940, 1950, assim, já sendo trabalhada na Umbanda. Não é em todas as Umbandas que tem essa linha, é uma linha ainda que está ainda chegando em algumas casas, né? Como no próprio Tujal, ela está chegando agora, essa linha de baianos, mas é uma linha que veio com muita força para poder trazer exatamente todo esse axé desses espíritos que trabalham. Então, só para a gente começar a falar da linha de baiano, é importante a gente entender que a linha de baianos não quer dizer que só vai incorporar os espíritos baianos, né? A linha de baianos é um arquétipo. A gente lembra que todas as outras coisas, a gente já falou os caboclos, preto velho, né? Lembra? Nem todo preto velho é preto velho, né? Ele pode ser novo, ele pode ser branco, não tem isso. Esse arquétipo é só para que a gente possa conseguir a entender como funciona essa linha, o trabalho que essa linha se presta a fazer. A mesma coisa na linha dos baianos, né? Não precisa ser só baianos, a gente pode ter outros tipos. Bota o som mais um pouquinho, Denis. Está picotando um pouco o seu som. Isso. Melhorou agora? Melhorou. Então, esses espíritos que se assemelham a essa linha, então eles vêm para poder trabalhar exatamente na Umbanda, trazendo um pouco desse perfil do baiano. Então a gente agora vai ver um pouquinho de como é esse perfil do baiano. Vou ler para vocês. Tá bom. Na Umbanda, os baianos atuam trazendo alegria, conselhos e solução de problemas através do humor e da sabedoria popular, além de trabalhar em descarregos e na quebra de magia negativa. Eles são espíritos alegres e descontraídos, com forte sotaque nordestino, que auxiliam os fiéis, oferece proteção e encoraja a perseverança. São vistos como alegres, extrovertidos, brincalhões e sábios, mas também podem ser diretos e firmes em seus trabalhos. Trabalho para movimentação, reordenação e limpeza espiritual. São conhecidos por sua capacidade de perseverança diante das dificuldades. Que maravilha, né? Quem não quer bater um papo com um baiano? Exatamente, né? Então, olha como isso é interessante, né? Como esse arquétipo, né, do baiano, né, ele traz exatamente para a Umbanda esse perfil de poder conversar com as pessoas. E qual é esse papel do baiano, então? É exatamente ser essa pessoa alegre, mas que traz uma sabedoria, que traz ali ensinamentos, que é mais fácil de uma pessoa se identificar. Coloca leveza, né, Denis? Coloca leveza nos problemas, faz a pessoa enxergar o problema com mais leveza, né? Para até enxergar a solução disso, né? Sim, fica muito mais fácil, né, para uma pessoa falar. Então, vamos supor, esse arquétipo do baiano mesmo, se a gente for ver, né, muitos dizem que vem de antigos sacerdotes que eram, né, que trabalhavam já como sacerdote, e eles hoje vêm na Umbanda para poder trabalhar, trazendo um pouco dessa sabedoria que ele adquiriu para conversar com as pessoas, trazer essa coragem, né? Essa força de vontade, né? Porque uma das maiores problemas nossos aqui, seres humanos, né, é a gente ter essa força de vontade, de querer superar os problemas, de não ver o problema e sim a solução, né? Porque é muito mais fácil a gente ver o problema, né? A gente, qualquer coisa, a gente, opa, não, é uma pedra no caminho, eu paro, sento e choro, né? Isso é o nosso, nós seres humanos fazemos muito isso, né? A gente, em vez de ver como eu faço para tirar essa pedra, como eu faço para passar pelo lado dessa pedra, não, a gente muitas vezes senta e chora, né? E esses espíritos, eles têm exatamente
toda essa, vamos dizer assim, já essa artimanha, né, de chegar e nos Perseverança, ajudar. né? Exatamente. Faz a gente perseverar diante da adversidade que vem a vida Exatamente. vem nos acometer de alguma coisa, né? Nós estamos aqui para isso mesmo, né? Sim. É através da dificuldade que a gente começa a entender e aprender e a crescer. E eles vêm exatamente ensinando como é que diz, a botar leveza nisso. Sim, exato. E a aprender que a gente tem que perseverar. A gente tem que ter coragem de enfrentar o desafio de frente. Porque às vezes a gente olha a pedra, parece que ela é muito grande, né? Mas porque a gente ainda está longe. Aí quando a gente vai se aproximando, a gente vê que não é nem tão grande assim, né? Foi que naquela hora a gente estava sentado chorando, a gente viu grande, mas quando a gente levantou e encarou ela de frente, a gente viu que ela era pequena. E o que eles fazem é isso, é nos dar força para que a gente possa ter essa atitude, né? E aí, um dos outros arquétipos também que é muito falado dos baianos é que exatamente são dos nordestinos, né? Que migraram aqui para o Rio de Janeiro, e eles sofreram muito também, né? Foram muito descriminalizados na época, tiveram que pegar os trabalhos mais complicados, né, que tinham na época. Preconceito também com isso. Exato, tiveram várias coisas que a gente sabe que acontece, né, com o nordestino, e eles tiveram que ser muito forte para superar tudo isso, para poder encarar todas essas adversidades e conseguir, vamos dizer assim, continuar a sua caminhada, né? Então eles, mesmo se for nesse arquétipo também, eles também continuam trazendo para a Umbanda esse mesmo, vamos dizer assim, esse mesmo estilo de trabalho, né? Que é de superação, que é exatamente... Força, né? Isso é uma força, exatamente. né? Te dá uma força, te dá força para superar os seus problemas. Olha que maravilha. Sim, e é o que eu falo, e é uma linha de trabalho que, como a gente estava falando, é uma linha de trabalho ainda para alguns terreiros novas, né? Muitos terreiros estão começando a trabalhar com a linha de baiano, né? E tem vários relatos muito bonitos, né? Porque são espíritos com muitos, às vezes, conhecimento, que trazem isso para a nossa Umbanda, né? Que ajudam, às vezes, numa consulta com um consulente, trazendo uma sabedoria, sabendo uma forma de falar, como ele falou ali, né? Quando a gente leu, né? Tem esse sotaque nordestino, né? Então tem aquele jeito brincalhão, né? O baiano, assim, eu posso falar que eu incorporei o baiano só uma vez, né? Até hoje, mas quando ele veio foi totalmente diferente, porque ele era muito brincalhão. Ele trazia essa alegria, ele falava com as pessoas, mas ele falava de uma forma brincando, ele não falava de uma forma... Ele tinha muita essa leveza mesmo, essa coisa de não ter problema, de não ter... Era mesmo ele falando, às vezes, de uma coisa séria que a pessoa estava passando, ele falou com uma coisa muito leve, assim, uma brincadeira, como fosse muito simples, né? Então ele traz essa simplicidade, né? Então eu achei isso muito interessante nessa linha de baiano, exatamente isso, eles terem trazer para a Umbanda essa leveza e esse fortalecimento, né? Essa vontade de querer sempre ajudar de uma forma que nós ainda precisamos aprender, né? Que é de superação, de podermos superar nossas dificuldades, de podermos, muitas vezes, entender que o problema que a gente está passando não é tão grande assim, a gente precisa só ver ele com outros olhos, a gente precisa entender por que a gente está passando por aquilo e ver de uma forma positiva, né? Porque muitas vezes a gente acaba vendo na forma negativa as coisas, então quando a gente olha com outros olhos, fica mais fácil, né? Eles acessam em nós a nossa fé, né? A Sim. nossa confiança no Pai. Porque quando a gente perseverar diante das dificuldades, eles falam assim, filho, cadê sua fé? Né? Então, eles trabalham muito isso também, né? Que você acredita que tudo vai dar certo. E isso é muito bonito, né? Eu acho que ele traz a vivência dele, né? Isso. A luta do nordestino pela água, pela terra, pela sobrevivência, e ele não se abate, ele luta e ele busca, passa isso para o seu consulente, que aquilo é tudo passageiro, mas que com todas as dificuldades vale a pena viver, vale a pena lutar, porque ele vai conseguir. E ele é um exemplo disso, né? Isso que é legal. Ele é um exemplo disso. Olha, enfrentei isso tudo. Eu estou aqui, vamos embora. Persevere, bote leveza. É legal isso. Muito bacana. Eu incorporei também o baiano pela primeira vez e ele é realmente muito leve, muito solto. Ele vem que parece aquele boneco do posto, grandão, que vem todo... Ele é assim, aquele leveza, deixa a vida me levar.
E é muito interessante, né, que os próprios trabalhos dos baianos, né, como são ditos, são muito simples, né? O baiano é uma coisa muito simples. Ele não, ele muitas vezes ele usa o coco, né, para fazer as coisas. Então ele faz muitas coisas usando coco, que é uma coisa super simples, né? Então a gente vê que é uma entidade muito simples. E o objetivo dela é exatamente trazer essa simplicidade, né, para a nossa Umbanda. Como a gente já falou antes, né, a Umbanda é simples, então não precisa de nada demais, né? Então com um coco, que é uma coisa da natureza, né? Ele consegue muitas vezes fazer o que a gente chama das mirongas, das mandingas deles, para poder ajudar o consulente, ajudar as pessoas. Então isso é muito interessante. Tinha, né, Denison? É o que ele Exato. tinha, né? Onde ele vivia era o que ele tinha, o que ele ia no final do terreno, pegava seu coco, quebrava, fazia sua cocada, e através de fazer a cocada ali, ele fazia sua mandinga pedindo, né? Alquimia, aquilo que a gente fala, alquimia. E eles tiveram também muita troca com os escravos, né? Que muitos escravos embarcaram lá na Bahia. Então, eles tiveram muita troca, esses dois, né? Essas duas linhas, né? E muito ensinamento, e bonito que a simplicidade deles, né? Eles aprenderam tudo e passa com uma leveza sem igual. Então, eu acho assim, é simples, mas são sábios. Isso. E é bonito. É, exatamente, né? E traz exatamente isso, né? Que é igual o Preto Velho, como você falou, né? É muito simples, mas a sabedoria que eles trazem, né? Do que eles... E o mais importante, eu acho que é que a gente às vezes esquece, mas é como esses espíritos foram resignados, né? De aceitar aquilo que eles precisavam passar. Coisa que a gente às vezes não aceita, né? A gente às vezes dá uma topada, já fica revoltado, já fica chateado. Eles não, eles passavam por coisas terríveis, né? E mesmo assim, eles aceitavam isso e se resignavam. E isso é importante até a gente trazer, né? Porque às vezes as pessoas acham que não, que é uma coisa simples. Não, gente, não é simples. Tem espíritos ainda da época da escravidão que até hoje estão sofrendo, estão nos umbrais, porque não conseguiram se resignar e entender isso, né? Então isso é muito sério, né? A gente vê isso muito lá no trabalho de terça. Ontem mesmo a gente teve o trabalho lá no Tujal, e foi um espírito de uma escrava que estava obsidiando uma pessoa por causa disso, por causa dos maus tratos que ela sofreu na época por essa pessoa, quando ela ainda era escrava, e ela ainda trazia aquilo, ela não conseguia perdoar essa pessoa. E né? quem somos nós para julgar, né, Denis? Exatamente. E ela não conseguia perdoar. E foi muito bonito que ela conseguiu perdoar com a graça do Pai. Mas olha só como isso desde aquela época a pessoa traz isso dentro dela. Então, hoje em dia, um preto velho que vem trabalhar na Umbanda, quer dizer que ele já conseguiu se libertar de tudo isso, de todo o mal, ele se resignou, ele entendeu que aquilo tinha que ser passado e aprendeu mais ainda para vir hoje trazer esse amor pra gente. Então, olha que coisa linda, né? E os baianos é a mesma coisa, né? Eles passaram por várias coisas e aprenderam muito com isso para que hoje possam estar vindo na Umbanda, através dessa linha de trabalho, trazer toda essa alegria, e isso com uma simplicidade, com uma pureza, né? Brincando, conversando, né? Falando, e aí a gente entra muito nessa parte da regionalidade, né? E isso é importante, né? Eu acredito muito que essa linha de baiano surgiu exatamente para trazer um pouco dessa regionalidade que era lá da Bahia e tudo, que precisava, às vezes, a pessoa entender esse linguajar, né? É muito mais fácil quando a gente conversa, quando a gente fala, né, com uma pessoa que nos entende, que é muito mais próxima da gente, né, do que eu falar com um espírito que vai falar uma linguagem totalmente diferente, né? Então eu gosto sempre de falar isso, que é muito importante a gente ler, né, vamos supor, um Ramatiz, um Bezerra de Menezes. É muito bonito, eles trazem ensinamentos maravilhosos, mas na hora de você conversar, se você for conversar com um espírito desse, vai ficar muito difícil, porque a nossa linguagem é diferente. A gente não fala a mesma língua, é um espírito que já está num outro, vamos dizer assim, um outro nível, né? Ele tem uma visão muito diferente da nossa, até relacionada à nossa vida, que ainda tem várias imperfeições. Mas quando você fala com um baiano, com um malandro, né? Ele fala a mesma língua que você, ele fala exatamente ali muito simples. Por quê? Porque ele viveu aquilo.
muitas vezes. E há pouco tempo, não faz tanto tempo assim. Então, aquilo para ele é muito mais simples de falar e de agir. Então, os espíritos que acabam participando dessas arquétipos, né, vamos dizer, são espíritos que têm essa facilidade de se comunicar e trazer essa mensagem para nos ajudar falando a nossa linguagem, né? Então, acho que isso é baiano, assim, bem resumido, tá, pessoal? Mas a gente trazendo essa visão do baiano na Umbanda, né? É mais esse povo que vem para nos ajudar de uma forma muito simples, mas muito acolhedora. É aquele que acolhe, é aquele que nos abraça, que vem como um amigo mesmo, na brincadeira, na alegria, mas também, mesmo extrovertido, como fala ali no texto, né? Ele vem também muitas vezes... Sério. Exatamente, trazendo o ensinamento, trazendo aquela firmeza, né? Aquela resiliência. Por ele ter passado, sabe exatamente o que você está sentindo. É isso aí. E ele se aproxima mais do seu coração por causa disso. Eu acho assim, eu acho lindo porque como a vida limou, né? Fez como se fosse uma pedra, mas eles não se revoltaram, né? Eles quiseram realmente se melhorar e servir, né? E servir a lei, né? Servir ao Pai. É bonito isso. Salve os baianos da Umbanda. Salve os baianos. E lembrando que a gente fala baiano, mas é baiano e baianas, né? Baianos e Toda baianas. linha Maria tem do o Coco. masculino, exatamente. Tem as duas linhas, né? Tem o masculino e o feminino, né? Então é baianos e baianas. Eles vêm trabalhar. Tem Zé Baiano, tem Maria do Coco e várias outras, né? Sim. Outras denominações regionais ou não. Mas eles estão ali na Umbanda querendo ajudar, querendo trabalhar, entender o que você está passando e mostrar, né, através do exemplo, a experiência dele, né? E assim tentar te curar, te entender que você não pode brigar com o seu problema, mas ser amigo dele para poder passar melhor, né? Botar mais leveza na vida. Isso é muito bonito. E aí é interessante que aí a gente está falando desse aspecto do baiano, né, agora, né? A gente está falando do baiano. E a gente vê que tem toda uma característica nordestina, né? Porque essa aqui é o baiano, né? E agora, quando a gente for falar do malandro, a gente vê que ele já vai trazer uma característica mais carioca, né? Do Rio de Janeiro. Mas você vê que é um espírito que não é nem... Ou se você vê as histórias que tem do próprio Zé Pilintra, ele não é no Rio de Janeiro, né? Ele é um espírito catimbozeiro, é um mestre catimbozeiro, né? Então, olha como é interessante isso, mas a gente traz esse arquétipo carioca, por quê? Porque é exatamente por essa, como a gente está falando da regionalidade, né? Para ficar mais fácil essa forma das pessoas de trazer a mensagem para algumas pessoas, né? Então a forma como fala, como age, isso vai ter muito em cada região, né? E quando a gente fala, não é nem só do Brasil, tá, gente? Vamos supor, a gente aqui tem essas linhas, né? Mas eu já ouvi falar em umbandas que tem, vamos supor, no Japão, que existe linha de samurai. E para eles o samurai é o que? É um guerreiro, né? Então, é exatamente o arquétipo que a gente tem aqui, vamos supor, dos Exus, são os guardiões, né, os guerreiros, né, eles têm uma linha lá que trabalham de samurai. E isso não tem nenhum problema, né, não tem nada de errado com isso, vamos dizer assim, porque vai ser os espíritos que vão se identificar mais com aquelas pessoas daquele local, né. Lá, se tiver, às vezes, uma linha de malandro, para eles não vão fazer muito sentido, porque não é a vivência deles, o dia a dia deles, né? Então a gente tem que entender isso, que os espíritos, eles vão sempre estar se adequando aos arquétipos para nos ajudar. Igual quando a gente fala dos espíritos, quando a gente fala do espiritismo e da Umbanda. Eu já tive o prazer de conhecer um espírito que vinha na mesa kardecista como Irmã Marta, né? E na Umbanda ela vinha como Vó Maria do Rosário, o mesmo espírito. Então, ele pode se manifestar de várias formas dependendo de onde ele está. Para quê? Para que possa ajudar da melhor forma possível aquelas pessoas que estão ali. Então a gente precisa sempre ter isso em mente, né? A gente não pode engessar as coisas, né? Que a gente às vezes gosta de botar na caixinha, né? E não podemos. A gente tem que saber que isso tudo vai depender de acordo com, principalmente o quê? O trabalho que eles vêm fazer. E qual o trabalho que os espíritos vêm fazer na Umbanda? Prestar a caridade, que foi isso que o Zélio nos ensinou, né? Através do Caboclo de Sete Cruzilhada. O que seria a Umbanda? A prática da caridade, né? A manifestação do espírito na prática da caridade. Então, se é isso, isso que é importante. Estão em missão, né? Estão em serviço do Pai, né? Para se melhorar e melhorar ao próximo.
né? E pensar sempre que a gente sempre está precisando um do outro, gente. Ninguém é uma ilha, né? E isso é muito bonito. Se você começa a julgar, né, você já está se isolando. Sim. Né? Já está se isolando. Ó, boa noite para a Isolda, boa noite para o nosso querido Álvaro. Boa noite, minha irmã Isolda, boa noite, meu irmão Álvaro. Boa noite. Então Vamos agora falar a gente dos malandros? vamos falar um pouquinho dos malandros na Umbanda, né? Malandragem. Salve a malandragem. Malandras. Isso! Salve a malandragem. Né? Os malandros na Umbanda, malandros e malandras, né? Na Umbanda são uma linha de entidades espirituais conhecidas por sua malandragem, alegria e forte senso de justiça, tendo Zé Pilintra como seu principal representante. Embora muitas vezes associados à vida boêmia e a ambientes urbanos como bares e ruas, eles têm um trabalho espiritual sério, atuando principalmente nas linhas de esquerda. São conhecidos por sua capacidade de perseverança diante das dificuldades. A linha dos malandros tem raízes no catimbó e se manifesta com características próprias, como o uso de gírias e a habilidade de resolver conflitos de forma inteligente. São vistos como alegres, extrovertidos, brincalhões e sábios, mas também podem ser diretos e firmes em seus trabalhos. Trabalho para movimentação, reordenação e limpeza espiritual, ajuda as pessoas a lidar com desafios da vida, oferecendo ensinamentos e proteção de forma sábia. Aquele malejo do malandro, não, Lana? Sim. Então, ele vem aqui para nos ensinar a levar a vida na malandragem. Mais leveza, né? Mais leveza. Parecidos com baianos, né? A gente vê que tem muita coincidência, né? Quando a gente fala do malandro para o baiano, né? A gente vê que eles são muito parecidos nesse aspecto, né? De trazer principalmente essa parte da perseverança, da leveza, né? Dessa brincadeira, né? Que fala as coisas na brincadeira, mas sendo sério, né? Direto, te mostrando um caminho, objetivos, não floreio, não dão rodeio, fala logo para você o que está se passando. Né? E isso é muito bonito. Né, Lana? Como é que você faz no seu malandro, Lana? Como é que é isso? Conta pra gente. Então, vou falar do meu Zé, né? Vamos falar assim, do meu Zé, do meu amigo. Então, gente, o meu Zé, para quem me conhece, eu fui evangélica, então eu vim de uma família muito conservadora, e eu não bebo, eu não fumo, eu não sei sambar. Então, quando eu comecei a sentir as influências do Zé, eu comecei a ficar preocupada, que eu falei, eu vou cair, eu não sei sambar, o Zé vai me derrubar. E eu via assim, eu fechava os olhos, via o Zé sambando na minha frente com tanta beleza, com tanta leveza, eu falei, é tão fácil, mas quando a Lana ia fazer, não acertava. Falei, deixa quieto. E aí um dia eu fui ter vejeira de Exu, lá vai Lana, pajeira de Exu. Muito preocupada. Confesso que estava muito preocupada em cair, né? Mas, assim, foi ótimo. O Zé, ele me traz muita leveza, ele me traz muito jogo de cintura. Eu trabalho com comércio, trabalho com muitas pessoas, e naquele balcão ali do meu trabalho, o Zé, ele trabalha muito, ele fala com as pessoas, ele me tira das enrascadas, e é isso, ele usa o gingado dele para ajudar, ele usa o gingado dele a favor dos desfavoráveis, né? A gente sabe que o Zé, as pessoas têm uma visão muito deturpada do Zé, achando que a pessoa que incorpora o Zé bebe, ou que vai usar as drogas, o vício, né? Eu acredito que não, né? Eu acho que o Zé é o contrário, ele tira as pessoas dessa energia, ele trabalha as pessoas, ele tenta direcionar para o outro lado, mostrando um caminho mais saudável, mais leve, um caminho, como que eu vou dizer assim,
Deixa a vida te levar, a vida é fácil, meu amigo. Por que você está indo por esse caminho se você pode ir por esse que é mais fácil? Então, o Zé é isso. O Zé, para quem incorpora ele, né, como o Denis fala, e eu acredito que a gente precisa saber quem nós estamos incorporando. É isso que o Denis bate muito na tecla e eu puxo para mim, né? Quem eu estou dando passagem? Será que é o Zé Pilintra? Será que é aquele que me ajuda a lutar, a vencer as minhas dificuldades, as minhas sombras? Ou é aquele que quer que eu vá lá beber, que eu, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Porque quando a gente pensa no Zé, as pessoas já pensam, ele vai lá sambar, ele vai beber. E várias vezes eu não bebo. Eu levo a cerveja, né? Que ele gosta, e ele não bebe, ele cisma, ele bebe água, a gira toda, né? E no final o Zé não tá melá, nem cá, à base de água, né? E fuma também, tem dia que não fuma, então essa crença de dizer que o Zé tem que beber tantas cervejas, que o Zé. Não, tá comigo, o meu Zé. Ele só me traz alegria, só me traz leveza, que eu preciso. Você imagina uma pessoa que foi evangélica, que não acreditava em nada disso, nada disso. Recebe o Zé e começa a sambar. E pede uma cerveja para quem não bebe. Gente, ou acredita, né? Ou então eu precisava, né, de entidades que fossem bem contundentes para que eu pudesse realmente entender que ali tinha uma entidade, um espírito de luz querendo realmente fazer um trabalho maravilhoso, né? E as pessoas que chegam até o Zé, eu não sei da história das pessoas, mas quando o Zé bate o olho, ele fala, eu já te conheço de algum lugar, e as pessoas desmontam, e as pessoas prometem, né? Que quando a gente está naquelas situações difíceis da vida, a gente promete você conta cerveja para o Zé, promete isso, promete aquilo, não só para o Zé, mas várias entidades. E quando o Zé bate o olho, a pessoa fala assim, nossa, eu realmente preciso. Eu preciso de você, Zé, me ajuda a entrar no prumo, né? E é isso, gente. É você deixar que o Zé fale. Que o Zé, ele nas poucas palavras, ele ajuda. Às vezes, num ponto de ônibus, eu vivencio muito isso. É num ponto de ônibus, no mercado, às vezes a pessoa está ali, daqui a pouco eu já estou conversando, daqui a pouco já estou eu falando. Quando eu vejo, digo, Lana, o que é isso? É o Zé. Então, o Zé, meu amigo. Te intuindo, né? Te intuindo a falar com as pessoas. Exatamente. O Zé, ele é muito presente no meu dia a dia, gente, muito. Né? Eu só tenho a agradecer essa entidade de luz que vem para proteger, para aconselhar e para trazer, né, esses irmãozinhos que ainda vivem nesse outro lado, trazer para a margem, como o nosso irmão Denis fala, né? Traz para a margem, para realmente receber o Zé de verdade. É isso. Isso é muito interessante, né? Quando a gente fala, né, do Zé de verdade, né? A nossa irmã terminou falando, porque muitas vezes, né, isso a gente fala de novamente na visão do Tujal, né, que é como a gente acredita, né, a gente entende que na Umbanda, né, como a gente falou já antes, né, o espírito vem para a prática da caridade, né, a gente não pode ter um espírito na Umbanda que não venha praticar caridade, né, senão não faz sentido, porque não foi assim que foi dita a Umbanda, né. Então, na nossa visão, na Umbanda, o Zé que vem é um espírito que tem uma expertise muito grande com relação aos vícios, com relação a toda essa parte da boemia, das pessoas que viveram dessa forma. Muitas vezes a gente acha que isso é muito bom, né? Porque a gente vê só o lado positivo das coisas quando nos interessa. Mas quando nos interessa, a gente vê o lado negativo, né? E a gente precisa ver esses dois lados, porque essa vida de boêmio não é uma vida só boa, né? Tem vários contratempos também, e ele precisou aprender a lidar com tudo isso. Então,
pra gente, não importa se esse espírito foi um malandro ou não, se ele foi um malandro hoje, ele já não é mais um malandro, ele vem na linha de malandro, mas ele não age mais como um malandro que ele foi. Por quê? Porque todos nós estamos em evolução. Então esse espírito também evoluiu e hoje ele vem na Umbanda para quê? Para nos ensinar tudo aquilo que ele aprendeu de como ele precisou fazer para abandonar essa parte de malandro ruim que ele teve, essa parte negativa dos vícios, entendeu? Então isso é muito importante. Por quê? Porque ele tem toda já essa experiência, ele tem todo o que a gente diz, esse gingado, né? Ele sabe a forma de falar, ele sabe onde dói. Porque pra gente, às vezes, falar de um assunto que a gente não conhece é muito difícil, porque a gente não sabe aonde dói, não sabe aonde que o calo aperta, né, como diz isso, né? Pra gente é muito bonito, às vezes, usar um tênis, mas se a pessoa tem um calo, dependendo do tênis, ela não vai conseguir usar, mas a gente não sabe disso. Pra gente é tudo igual. Ele não, ele sabe aonde que o calo aperta, então ele sabe qual é o melhor calçado para aquela pessoa, ele sabe como falar isso para aquela pessoa, ele sabe como orientar ela para que ela possa seguir um caminho. Então, para mim, é muito difícil eu ver esse Zé que muitas pessoas às vezes acabam falando, né? Desses espíritos que vêm em bares, que vão para beber, que usam drogas. Isso para mim é muito difícil de eu entender isso, porque, na minha visão, um espírito desse não pode ser da Umbanda pelo que foi dito pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, que é como a gente segue. Então, pra gente, o Zé é aquele espírito que vem para nos ajudar, é aquele que vem para nos guiar, como a nossa irmã Lana falou muito bem, né? E ele está a todo momento, ajudando a todos que precisam. Então, às vezes, é numa palavra. Quantas vezes, né, a gente, com uma palavra, a gente pode ajudar uma pessoa a mudar o ponto de vista dela, né? A tirar um pouco daquela piso que ela traz, por às vezes ela está olhando para um local fixo e não vê que a porta aberta está do lado. Ela está numa porta fechada e às vezes era só olhar para o lado e tinha uma porta aberta, né, chamando ela. E o Zé tem muito disso. Ele, com a brincadeira dele, com aquele gingado dele, ele vai, chega e fala com a pessoa e ele sabe aonde tocar no ponto certo com a pessoa para que ela possa rever o que ela está fazendo, rever a vida, né? Porque a malandragem não é só para o mal, né? A gente às vezes fala malandro, as pessoas já pensam logo, o jogo. Então, várias pessoas assim, não, eu quero jogar, eu chamo o Zé, porque aí o Zé vai me ajudar a ganhar. Não, não é assim que funciona, né? Esse Zé que vai estar contigo para te ajudar a ganhar, ele não vai ser o Zé seu guia, porque se fosse o Zé seu guia, muitas vezes ele ia ajudar você a perder, para você ver que aquilo ali está fazendo mal para você em vez de bem, né? Ele não vai te ajudar a você se afundar num vício, porque todo vício é assim, né? Todo vício a gente começa achando que aquilo está fazendo bem, e no final a gente vê que aquilo está acabando com a nossa vida, né? Isso tanto no jogo como nos vícios das drogas, e todos eles são assim. Então o Zé não pode ser conivente com isso, porque se ele for conivente com isso, ele não pode ser um guia de Umbanda. Então por isso que a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que muitas vezes a gente tem que observar, como a Lana falou, e eu acho isso muito importante, a gente sempre observar quem está conosco, né? E dizer que é o Zé, qualquer um pode dizer que é, né? Porque lembra que a gente já falou, na Umbanda não tem cara e crachá, né? Os espíritos não trazem um crachá dizendo eu sou o Zé Pilintra, não, ele chega e fala que é o Zé. Como é que a gente sabe se ele é o Zé ou não? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente vê que Kardec fez um estudo muito preciso sobre isso e trouxe nos livros deles, tanto no livro dos espíritos como nos livros dos médios, né? Mostrando que para a gente conseguir identificar um espírito, o que a gente precisa fazer é o quê? É ver como ele se comporta. Então, quando a gente vê como ele se comporta, a gente sabe se ele está exatamente conivente com o que a gente acredita, né? Vamos dizer assim. Então, Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo dividiu os tempos e é quem é hoje? Pelo exemplo. Como ele se comportou, como ele agiu, como ele fez. A mesma coisa é um malandro. Se você chega a ver um malandro bebendo, fumando, ele não sabendo o que está falando um monte de besteira, esse espírito é um espírito que você vai seguir como exemplo? É o que eu pergunto a vocês. Então a gente tem que começar a pensar. Agora, Será que isso é bom, né? Como a Umbanda é maravilhosa, né? Porque você pega esses arquétipos assim, por exemplo, o malandro, né? Aquela vivência de rua, né? De pessoas que vivem na rua, de pessoas que vivem em bares de boemia, vem com essa experiência, né? Elevada para o bem, né? Para ajudar exatamente aqueles irmãos que estão com a mesma coisa, com os mesmos propósitos na rua, na boemia, querendo beber, e falar assim, meu irmão, não vai para esse caminho, não. Né? Vem para esse caminho, vem para esse lado de cá,
Vai para esse caminho lá. Então, como a Umbanda dá assim, abertura para esse tipo de espíritos que querem trabalhar na seara do Cristo, né? Eu acho isso lindo, maravilhoso. Porque é só o amor que a Umbanda tem. A Umbanda é só luz, né? Exato, né? A Umbanda é exatamente para isso, né? Para ajudar a que a gente possa evoluir, né? A Umbanda vem nesse propósito. O Caboclo 7x0 falou isso, né? Lá na história que tem da Umbanda, né? Quando ele tá no centro espírita, que perguntam exatamente para isso: para que criar mais uma religião? Já tem um monte de religião, você tá doido, cara? Para que mais uma? E ele fala assim: não, olha só, você não entendeu, não é que eu tô doido, é que vocês humanos, mesmo após a morte, vocês estão criando divisões. E agora, o que eu vim fazer é dizer que eu preciso dar voz para os espíritos que não tinham voz. Para esses espíritos que vocês julgam como espíritos atrasados. E são espíritos que tiveram uma baita experiência de vida e podem trazer um trabalhar. Exatamente. Então, olha como é lindo isso, né? É lindo demais. Isso, entendeu? E o mais importante é isso, né? Que a Umbanda também traz a responsabilidade para nós, médios, né? De nós sabermos exatamente para quem a gente está dando passagem e voz, porque nós temos que estudar, aprendermos, fazermos a nossa reforma íntima. Reformar. Se a gente não se reformar, como é que a gente vai falar aquilo que a gente não faz? Né? Exatamente. Né? Como é que a gente vai dar um conselho se a gente não segue? Então é lindo isso. Eu acho assim uma das... A Umbanda, para mim, assim, para dizer, assim, ela me mudou muita coisa dentro de mim, muita chave, entendeu? Assim, você parar de culpar o outro, responsabilizar o outro, falar assim, não, a culpa é minha. Eu estou agindo dessa forma, não é o outro. Eu que tenho que melhorar a minha ação, né? E meu olhar para o outro. Então, a Umbanda, através desses guias maravilhosos, malandros, baianos, né? E muito mais, vem justamente na Umbanda para ensinar isso. E você veja como é interessante, né? Porque nós, seres humanos, a gente gosta de projetar, né? A gente sim projeta, né? Porque a gente não quer dizer que a gente está errado, que a gente fez aquilo, então a gente projeta, né? Então você fala assim: disse, hoje eu tô com uma vontade de beber uma cerveja porque o malandro tá comigo. Aí o malandro tá comigo, eu tô com vontade de beber uma cerveja. Não, eu sou muito mulherengo, por quê? Porque o malandro tá comigo. O malandro adora mulher, então eu sou muito mulherengo. Então a gente sempre projeta. Isso a gente faz tudo na vida a gente faz isso. E a gente encontra os arquétipos, né, que a gente vê e a gente acaba projetando. Só que aí, o que acontece? Quando a gente projeta, o que a gente está fazendo? A gente está exatamente não fazendo a nossa reforma íntima, né? A gente está continuando do jeito que a gente já é e gosta de ser. Qual é o espírito que vai estar próximo da gente? É um espírito de luz? É os nossos guias? Não. Ou é um espírito afim, né? Que gosta também das mesmas coisas que a gente gosta? Aí sim, você vai poder dizer, o Zé é mulherengo, porque aquele espírito que está com você, não quer dizer que ele é o Zé que a gente está falando aqui agora. Ele pode ser qualquer Zé, mas não é o Zé um guia de Umbanda. Ele simplesmente é um espírito afim. E ele vai viver o que você gosta e o que ele também gosta, que eu gostava quando era vivo. Por isso, a importância do estudo. Exatamente. Né? Um olhar diferente por isso tudo que está acontecendo mediunicamente, né? No desenvolvimento mediúnico. Né? Porque isso, assim como eles vêm nos ajudar com o crescimento é em conjunto, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Né? A gente precisa querer, né? É a querência que a gente fala sempre que de vez em quando, né, Denison? A gente precisa querer mudar. E é difícil você olhar para suas próprias sombras e falar assim, caramba, tem que mudar isso, tem que mudar. Mas é possível com a ajuda desses guias maravilhosos. E é isso que o Zé faz, né? Quando a pessoa chega cheia de dificuldade, querendo largar aquela vida, ele simplesmente fala, eu estou aqui para te ajudar, mas você tem que querer. Vamos que eu te ajudo. Ele não aponta, ele não simplesmente ele dá a mão. O Zé, ele tem esse poder de acolher de forma que eu percebo muito isso ao longo desses anos, né? Que as pessoas quando chegam até o Zé, eles se sentem tão acolhidos, quer abraçar o Zé, quer dar presente para o Zé, porque o Zé não aponta. Ele sabe que a pessoa bebe, que a pessoa faz isso, mas ele simplesmente fala, você é capaz, vamos embora, estou contigo. Uma pessoa às vezes está tão... Já passou por isso e sabe como é que é. É lindo isso. Mas, pô, você está acreditando em mim? Claro que eu estou. Sabe que foi difícil para ele. Então, o Zé ele tem essa dualidade, né, de mostrar para o outro que é difícil, mas que está junto com ele. Está contigo.
Vamos para as perguntas, gente? Vamos. Boa noite, Soninha. Boa noite, minha irmã Soninha. Uma pergunta de Sofia Maria, de Jardim Botânico, aqui do Rio de Janeiro. Sofia, vai lá no Tujal, viu? Fica embaixo de Guaratiba. A pergunta dela: os baianos são necessariamente da Bahia? Os malandros são necessariamente do Rio de Janeiro? Isso é bem interessante, né, que a gente até já falou um pouquinho, né? Na realidade, esses termos são arquétipos, né, que são usados na Umbanda. Então não quer dizer que o espírito necessariamente o baiano vai ser um baiano e o malandro vai ser do Rio de Janeiro, né? É só um arquétipo que foi gerado para quê? Para espíritos que são afins a essa linha possam vir trabalhar. Lembrando que, como a gente está falando, tudo na nossa vida é feito através da afinidade. Existe uma lei da afinidade, né? Então tudo é gerado através da afinidade. E a Umbanda, ela segue as leis, né? Então, uma das leis é que ela criou arquétipos exatamente só para simplificar as coisas. Porque imagina só, se cada espírito viesse dando o seu nome, ia ser muito difícil. Incorporou a Dirce, incorporou o Denison, né? Aí isso ia estimular, primeiro, a vaidade, até do próprio médium, por causa do espírito, que ia ter um nome, né? Então, o que a Umbanda fez? Para simplificar as coisas, sabendo que nós ainda somos seres que estamos em aperfeiçoamento, ela trouxe linhas de trabalho. Então ela trouxe arquétipos. Então, o preto velho, aí você vai lá na linha de preto velho, tem o pai Benedito. Só que o pai Benedito, ele, o que ele é? Ele é só uma linha de trabalho. O nome daquele espírito é Benedito? Não. O nome daquele espírito pode ser Manel. Mas ele vem ali e dá o nome de Pai Benedito. Por quê? Só para simplificar, para que a pessoa saiba que está falando com um preto velho, então aquele espírito vai se comportar daquela forma. Ele vai trazer aquele arquétipo para quê? Para que as pessoas possam ter essa facilidade. Mas ele é afim àquela linha de trabalho, ele é afim a esse trabalho dos pretos velhos de trazer a sabedoria, a cura, trazer todo esse acolhimento. Então ele é um espírito afim a isso, então ele se afiniza a essa linha. A mesma coisa com os baianos. Então o baiano é o quê? Um povo alegre, como a gente já falou, que traz toda essa leveza, né? essa firmeza de uma forma leve, né? Então os espíritos que se afinizam a essa linha vão trabalhar nessa linha também. Trabalhar nessa linha. Entendeu? Com esse arquétipo. Então eles chegam dizendo que são baianos, vão dar o nome de um baiano, mas ele simplesmente ele é afim àquela linha, ele vem para fazer o quê? A caridade naquela linha, que é a forma como ele gosta de trabalhar, como ele se sente bem trabalhando. A mesma coisa vai ser os malandros, né? Tanto que a gente até falou, né? Os malandros traz essa característica carioca, né? Mas na realidade mesmo, o Zé Pilintra mesmo é um mestre catimbozeiro. Entendeu? Não tem nada a ver com esse malandro carioca. Ele é um mestre catimbozeiro, muito conceituado dentro do catimbó, quando se fala da Jurema, entendeu? Então, é importante a gente entender isso. A gente vê que esses aí são só arquétipos. Para quê? Para que os espíritos consigam se juntar e trabalhar dentro da Umbanda para praticar a caridade, para levar o seu ensinamento de uma forma mais simples para que todos possam compreender. Obrigada, Sofia. Muito obrigado, irmã. Heloísa Helena Pertiz Afogados, Pernambuco. Quais as qualificações atribuídas aos baianos e dos malandros? Até já falamos, né, na nossa apresentação, as qualificações de cada um, tanto do baiano quanto dos malandros, né? Os baianos é trazer leveza, perseverança, os malandros é driblar, né? Conseguir o carisma, carisma, a esperteza, a astúcia. Ele usa essas habilidades justamente para ele contornar as situações, né? O malandro ele consegue entrar em todos os ambientes, em todos os lugares, né? Onde gostam dele, onde não gostam dele, ele sai sorrindo, bate um papo e vai embora. E todo mundo bate palma para ele, porque ele é o bom malandro. Ele sabe lidar com as adversidades da vida como ninguém. Entendeu, Luísa? Vamos lá para o Nelson Souto, Lago Norte de Brasília. Quando surgiram os baianos e os malandros dentro da Umbanda? Isso é bem interessante, né? Que a gente também pesquisou isso na internet, tá? A gente não tem essa informação, né? Mas a gente viu que é mais ou menos no meado do século XX que surgiram todos os dois, né? Os baianos dentro de 1940, 1950 ali, e a parte da malandragem também, né? Na realidade, a gente sabe que esses espíritos já trabalhavam, né?
dentro de outras linhas, mesmo até antes da Umbanda ser fundada com esse nome, né, já existia já esses espíritos trabalhando, mas não com esse foco, né? O próprio Catimbó, ele é uma coisa bem antiga, e já existia o Zé Pilímetro, como a gente falou, como um mestre juremeiro. Mas para a Umbanda, a partir desse tempo, que como foi pesquisa, a gente fez essa pesquisa, né? Veio esses espíritos trabalhar, trazendo exatamente esse arquétipo para a Umbanda, para que pudesse nos ajudar a gente poder ter essa facilidade de estar correspondendo, né, a todos os, vamos dizer assim, a todas as pessoas que vão buscar um pouquinho de amor, buscar um pouquinho, né, desse afeto mesmo, né? Eu gosto de dizer que a Umbanda para mim é muito acolhimento, né? A Umbanda ela acolhe a pessoa, ela pega, porque o que eu falo, todas as religiões são boas, né? Porque todas as religiões que vêm de Deus são maravilhosas, porque elas trazem exatamente a fé, esse conhecimento, essa força, né? Mas a gente sabe que às vezes tem alguns locais que não é a religião, mas é o ser humano, né, que acaba criando essa distância, né? Você chega num local, você não tem aquela receptividade, né? Você não fala às vezes com a pessoa direto, então é muito difícil isso. Agora na Umbanda não, você chega lá e vai falar com um preto velho, acabou. Você é acolhido na mesma hora. Você vai falar com um baiano, você sai de lá rindo, leve. O problema era gigante. Ele transformou aquilo numa formiga. Você sai de lá feliz, igual o Zé. Você chega lá com um vício que você não sabe o que vai fazer da tua vida, ele vai lá te dar aquele estoque, não, faz assim. Você sai de lá como já confiante que você vai conseguir superar aquilo, né? Então, isso é muito com força, bonito. Né? Eles colocam, imprimem a força no falar e a pessoa sai esperançosa. Sim. Vai resolver, tudo vai ser resolvido. E é isso mesmo que eles fazem. Olha só, Jeremias Barreto, de centro de São Paulo. Existe baianos e baianas, malandros e malandras? Sim. Sim, a gente até falou, né? A gente na Umbanda a gente trabalha muito com toda a dualidade, né? Por causa que a gente está no mundo dual, né? Então sempre tem o masculino e o feminino para trabalhar, nos auxiliando. Vamos lá, o Topson Almeida, da Freguesia do Ó de São Paulo. Quais as suas ocupações e como se apresentam os baianos e os malandros? Olha que interessante essa pergunta, obrigado, Tóxico. É exatamente o que a gente está falando, né? A ocupação desses espíritos, vamos supor, é exatamente trazer para a gente essa leveza, trazer para a gente a gente poder, vamos dizer assim, nos mostrar que a vida às vezes não é tão pesada como a gente vê. Então, vamos supor, um baiano com essa brincadeira dele, com esse estilo, ele traz, falando para você muitas vezes de causos que ele já presenciou, já passou, e isso traz para você o quê? Uma tranquilidade. Você às vezes fala assim, caramba, olha só, ele passou por um problema muito maior e ele resolveu brincando. Resolveu, às vezes, com um simples coco. Ele pegou um coco ali e fez uma cocada, como a nossa irmã Lana falou, faz uma cocada, aquele com amor, com carinho, pedindo, e aquilo dá certo, né? Por quê? Porque ele ativou exatamente essa energia. A gente sabe que tudo é energia. A energia da fé com amor, isso projeta, né? E isso ajuda as coisas a ficar muito mais simples. Então, olha como é simples as coisas às vezes, mas a gente, quando a gente está dentro do problema, a gente vê como uma coisa gigantesca. Então, a ocupação desses espíritos é trazer para a gente um outro ponto de vista. Coisa que muitas vezes a gente não consegue ter. A gente está tão focado ali que a gente só olha para frente. E como eu falei até, a gente tem às vezes uma porta do lado piscando, uma janela do outro aberta, mas a gente está na porta fechada ali, gritando, socando, e a gente não larga ela, né? E esses espíritos vêm falar assim, filho, calma aí, para um pouquinho, relaxa, respira, olha agora para o seu lado. Não importa o lado que você vai olhar, só olha para o lado. Aí ele olha para o lado e fala, vi uma janela, tá aberta, viu? Você pode entrar. Ai, mas eu vou ter que pular. Então acalma um pouquinho de novo, acalma. Olha para o outro lado. Agora tá a porta aberta, então já vai. Pode entrar, filho. Pronto. É isso que eles fazem, é trazer esse outro ponto de vista para que a gente, muitas vezes que está nessa correria, nessa aflição, possa ver. Então, para mim, a ocupação desses espíritos, que são os nossos guias, né, é exatamente de um professor, de nos guiar, de nos ensinar, de nos ajudar. Praticamente um psicólogo, né? Um psicólogo. Eles conseguem mostrar o que eles não conseguem ver, né, Dentes? Às vezes o meu malandro fala assim, mas você é tão bonita, olha para você. Aí a pessoa se olha, você acha? Ué?
olha as estrelas como brilha. Meu malandro gosta muito do céu. Ele é um psicólogo, ele tem um papo, uma lábia. A pessoa sai dali se achando maravilhosa, e aquilo muda a vida dela. No dia seguinte, ela se arruma diferente, sabe? Fala, não, mas você vai conseguir. Leva meu cigarro, vai, ó, bota lá na tua gaveta que você vai ver se você não vai conseguir. Então, empodera a pessoa, né? Porque às vezes você está tão desanimada, está tão cheio de problema, a vida está tão precisando de um saculejo, vamos embora, sacode a poeira. Mas... E aí a pessoa sai dali, não, eu vou conseguir. É isso, são essas entidades maravilhosas que estão conosco. Basta que nós acessamos, basta que a gente tenha essa intimidade com eles. Eu acho que precisa para nós, humanos, né, médios, vivenciar essa mediunidade mais visceral, sentir. Deixa ele falar contigo, né? O que você quer de mim? Eu procuro muito deixar eles falarem comigo. Acho que é por isso que vêm só essas entidades que me tiram do prumo, porque eu preciso disso. Eu preciso dessa coisa mais contundente, para que eu possa acreditar, para que eu possa realmente vivenciar a Umbanda na minha vida, né? Porque a Umbanda, eu sempre digo que a Umbanda não é só quando eu entro no Tujal, né? A Umbanda é 24 horas na minha vida, no meu trabalho, na minha casa. É em todos os momentos. É como a Disse falou, quando você olha para o outro e julga, fala, caramba, eu estou lá aprendendo. Não, foi eu que fui errada. Né? Por que eu fiz isso com o meu funcionário? Não estou certa. Não estou certa e não posso fazer. Né? Então, eu acho lindo nos guias da Umbanda, porque eles olham para a gente, sabem os nossos defeitos. Né? Nós somos imperfeitos, mas eles acreditam que a gente pode melhorar. Eles não nos apontam. Pelo contrário, eles nos acolhem, eles nos abraçam. Por que eu tenho que apontar o meu irmão? Por que eu tenho que... Não, pelo contrário, vamos acolher, vamos fazer... Formar essa grande egrégora, essa grande família que a humanidade precisa de amor, né? É amor. Sim. É de amor. É isso que você tem. E o Zé, quando vem, ele fala muito isso. Eu não tenho nada. Eu só tenho a lua, as estrelas e um copo com cerveja. E ele sai, está vibrando tudo, vivendo, sendo feliz, dando a risada dele. E é isso que a gente precisa. E a pessoa sai desse atendimento querendo ser uma pessoa melhor. Sim. E a gente se prende tão pequenas que nos machucam, que machucam o próximo, e esquece do principal, né? Ser feliz. Ser feliz, sim. Viver. Vamos viver, gente. Vamos ser felizes, vamos amar. É isso. É isso que o Zé deixa. E isso é interessante, né? Que nessa própria pergunta também que o Tox fez, tem a segunda parte, que é como eles se apresentam, né? E ele se apresenta exatamente, vamos supor, o malandro, ele se apresenta exatamente como esse malandro carioca, né? O boêmio, aquele que gosta da boemia, que gosta de estar nesse ambiente, né? Exatamente para facilitar o contato de pessoas, né? Consulentes, que também gostam disso. Só que tudo na vida em excesso faz mal, gente. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, tudo em excesso é veneno. O remédio em excesso é veneno. Então, um problema todo da pessoa não é você gostar de beber uma cerveja. Isso não tem problema nenhum de você beber uma cerveja. O problema é você beber uma cerveja em excesso. Esse é o problema. O problema não é você jogar. O problema é você jogar em excesso. Tudo em excesso é ruim. Então, o Zé, ele é aquele que você vai lá falar com ele, porque você fala assim, não, ele vai me compreender, porque o Zé, ele é boêmio, ele gosta disso, né? Vou lá falar que eu sou o garanhão, ele vai entender, porque ele é o pegador, né? É o Zé, né? Aí você vai falar com ele, achando que ele vai até te incentivar naquilo para você ficar mais tranquilo, né? Aí ele chega e faz exatamente o contrário, mas de uma forma como? Muito tranquila, porque ele sabe exatamente aonde pegar, porque foi exatamente foi ali que ajudou ele a mudar. Então ele sabe aonde chegar para você e falar assim, olha, não, entendo, sei, não, é muito bom, mas tem alguns problemas com isso, isso vai trazer problema aqui, trazendo ali, né? E ele vai levando você para esse caminho, né? Para que você possa ver também o lado ruim daquilo, para que você possa pesar isso. E aí é uma escolha sua, como sempre, né? As escolhas são nossas, né? Mas ele vai te ajudar de todas as formas para que você possa ver esse outro lado e para que você possa se libertar muitas vezes de uma coisa que está te escravizando e você nem percebe. Equilibrar, né, isso?
equilibrar, entender que tudo é equilíbrio. Porque quando o Zé vem, que ele fala, você pode tudo. Aí a pessoa, pode, você pode tudo. Né? E aí a pessoa já falou, opa, que eu posso. Aí ele começa a se abrir, né? Começa a botar para fora. Às vezes a pessoa está tão cheia de coisa, não se fecha, não vou falar. Mas o Zé, ele vai puxando, e vai puxando, e vai puxando, e a pessoa vai soltando, e vai soltando. Mas você tem que ter equilíbrio, ó, menos aqui, menos ali. E daqui a pouco, na outra gira, tá ele lá, todo feliz. Ó, parei de fumar. Falei, mesmo, opa! Aí vai se melhorando sem perceber, né? Exato, é isso. Olha só que legal aqui, ó. Boa noite, Suzeide. A Gi Nunes falou assim, como eu amei a conversa com o Zé da Lana. Foi difícil encerrar o papo. Eu que legal, tá vendo? Pegou ela bem. Obrigada, Gi. Obrigado, Vila. E eles são assim mesmo, né? Ele faz a gente, eles despertam em nós a vontade de querer saber mais. Sim. E de crescer, né? E de sermos felizes, né? Porque o problema todo é que muitas vezes a gente está no vício e não é porque a gente quer, né? É porque a gente quer esconder algo que a gente não quer, vamos dizer assim. Aí a gente se vicia, acaba indo para caminhos ruins, mas simplesmente é uma fuga, exatamente, para você fugir de um problema. É mais fácil você esconder aquele problema em cima de uma coisa maior. E aí o Zé, ele mostra exatamente isso para você, que não vai adiantar nada, porque aquele que hoje você está escondendo o problema, aquele problema vai ter que ser resolvido, não vai ter jeito, e aquele que está escondendo vai se tornar um novo problema, então você vai ter 2 problemas para resolver em vez de um. E é isso que a malandragem dele que nos ajuda a ver, e nos ajuda muitas vezes a gente nos livrar, muitas vezes, de grandes problemas que a gente poderia estar cometendo por essa nossa falta de informação. Muitas vezes por achar que é muito mais simples a gente fugir de um problema do que resolvê-lo. E o Zé sabe muito bem como isso funciona, né? Salva a malandragem. Ó, chegamos no final do nosso programa. Olha como foi rápido. Poxa, cara. Foi rápido. Ô, Lana, você faz a oração de fechar? Sim. Só agradeço. Salva a malandragem. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão a toda essa espiritualidade maravilhosa que nos assiste, por esse dia maravilhoso, por esse programa, por quanto aprendizados tivemos hoje, nessa noite, que possamos botar em prática e sermos malandros na vida, né? Sermos o bom malandro, levando alegria, levando a paz, levando a harmonia, levando o amor a todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem na paz. Boa noite. Tchau. Tchau. O Átila. Meu Deus do céu. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.